Deixa eu começar a falar. Oi, meninos. Oi, como é que tá? Tudo bem? Gente? Boa noite. Boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos. Eu ia dizer, se vocês têm que se juntar um pouquinho, senão Tá fica aqui, meio fácil de aqui, cada ó. um, sabe? Eu acho legal, assim, tá bonitinho. Até porque tá frio aí, vocês já se esquentam um pouco. Não precisa ficar muito junto também. Não. Gente, então, boa noite para todo mundo. Vamos começar a minha terceira live hoje. E é um assunto super legal, super relevante, super atual. E a gente vai falar sobre sustentabilidade e finanças. Então, muito se fala em se ter ações com cunho socioambiental, mas poucas pessoas na prática chegam a fazer isso, ou na hora que vão tomar alguma atitude ou que decidem fazer, acabam achando o preço muito caro. Então, o objetivo da live de hoje é justamente ajudar vocês um pouco a enxergar esse tipo de ação, esse tipo de estratégia, não como um prejuízo ou um gasto que vocês estão tendo todo mês, e sim como um investimento, porque realmente é um investimento não só para a sociedade, mas também em termos financeiros. Então, para esse bate-papo de hoje, para essa live de hoje, meus convidados são o Mário e o Nilo. Eles são sócios da Epicor. Eu quero que vocês, então, meninos, apresentem um pouquinho a empresa de vocês. Então, boa noite, Fred. Boa noite para todo mundo. É um prazer a gente estar falando contigo aqui. É interessante porque mesmo antes da gente fazer a live, a gente já seguia a Frederica ali com todas as dicas dela, todas as coisas que ela vem postando muito legais ali, ajudando bastante. A nossa empresa, a Epicor Solar, ela é fruto da Epicor Energia, que é uma empresa de 25 anos no mercado de energia aqui no Rio Grande do Sul, não é? A empresa ela começou com um core business de desenvolvimento de projetos de parques eólicos e desde 2012, com a entrada da resolução 482 da geração distribuída aqui no Brasil, a gente passou a atuar também nesse segmento da solar fotovoltaica, dentro da geração distribuída, mas também com energia eólica, né? A gente hoje trabalha ainda com o desenvolvimento de projetos de parques eólicos, e na parte da geração distribuída, da Epicor Solar, a gente faz esses projetos da chamada GD, não é? De solar e de eólica. Não sei se o Nilo quer completar aí alguma coisa. Não, isso, o Mário falou bem, a gente trabalha já desde 1995, né? E já a nossa empresa já tem 2 projetos eólicos desenvolvidos aqui no Rio Grande do Sul. E um deles já está em operação comercial, o Parque Eólico, que é o Corredor de Senães, lá na cidade de Rio Grande, no litoral sul, na Praia do Cassino. E ele já está operando desde 2014, esse projeto que nós desenvolvemos. Ótimo. E a partir de então, essa nossa experiência toda em desenvolvimento de projetos, né, de parques eólicos, a gente resolveu entrar também na geração distribuída. E ela surgiu a partir de 2012, quando surgiu a resolução 482 da ANEEL, que permite a troca de créditos por a geração, né, tu gerar na sua própria unidade, no comércio, na indústria, na residência ou na sua fazenda, no mercado rural, gerar a própria energia, devolvê-la em forma de créditos para a concessionária e fazer essa troca para fazer o abatimento na fatura de energia, o que permite uma economia de até 99% na fatura de energia. Sim. De fontes renováveis, né? Fontes eólicas, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Até 5 megawatts de potência instalada. Minha primeira pergunta é uma pergunta muito simples, mas que eu acho que é algo que muita gente fica em dúvida. Então, quando a gente fala em
sustentabilidade ou responsabilidade socioambiental, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é separação de lixo. Pelo menos na minha cabeça é separar o lixo corretamente, já é um ato de responsabilidade ao ambiente. O que vocês oferecem para a gente é algo muito maior do que isso. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, por exemplo, se eu chegasse no escritório de vocês, buscando entender o que vocês iriam me oferecer. Então, eu, Frederique, quero contratar, quero colocar um sistema de energia solar na minha casa. Como é que vocês explicariam para o futuro ou provável cliente que isso entra como uma atitude socioambiental? Então, como é que vocês transmitem essa ideia ou essa proposta de valor para o cliente de vocês? Tá, é uma excelente pergunta, não é? Há um tempo já existem várias pesquisas em relação a de que maneira as ações de sustentabilidade elas podem ser ampliadas para além das ações tradicionais, não é? Então, a gente teve assim uma virada de paradigma importante, que foi a separação do lixo, por exemplo, entra nesse rol de ações. Na nossa parte, na nossa área mais específica de geração de energia, como é que a gente conversa e se comunica? Vamos dizer, a Fred chegou no escritório para ver um projeto. A gente vai fazer uma análise em relação ao consumo de energia da Frederique, né? O comportamento desse consumo ao longo de um período histórico. Normalmente a gente faz uma análise, quando o cliente é residencial, por exemplo, faz uma análise de consumo de 12 meses, né, o consumo anual, em cima de uma unidade de potência chamada quilowatt-hora, né? E basicamente, se tu abrires a tua conta de luz ali... Bem lá no cantinho, né? Exatamente. E ainda apresenta o histórico dos últimos meses, o quanto aumentou ou diminuiu o consumo. Isso aí. Aqueles, por exemplo, para quem é da CE, são aqueles quadradinhos lá no canto à esquerda, lá embaixo. Aí que a gente fica desesperado quando preteou um daqueles quadradinhos mais do que o outro. Quando chega o auge do verão, que o ar-condicionado bomba, aquela tirinha só aumenta, assim. Exatamente. Então... Ou também, fazendo um parênteses, o período de pandemia, agora que o pessoal está aqui em casa, ele dispara, né? Agora o pessoal o pessoal está meio preocupado agora. Mas então, como é que funciona? Então, a gente faz essa análise preliminar, que depois ela é acompanhada de uma visita com auditoria elétrica, a gente faz análise da edificação, faz voo de drone, enfim. Nós juntamos diferentes informações para poder elaborar, dimensionar um projeto que vise atender a esse cliente, né? Onde é que está, assim, basicamente, existem vários pontos que a gente pode falar de sustentabilidade em um cliente tornar-se solar, não é? O principal deles é o fato por exemplo, da fonte principal de energia da tua residência, da empresa, enfim, a tua principal fonte de energia ser proveniente do sol, que é uma fonte inesgotável, limpa, enfim, tem todas as características aqui que a gente pode ficar horas falando. Mas o fundamental é que tu para de depender das fontes de energia tradicionais, como, por exemplo, as concessionárias de energia que entregam a energia na nossa casa, por exemplo, a CE, eles têm diferentes fontes de energia. Tradicionalmente no Brasil, isso tem mudado bastante, né, nos últimos anos, mas tradicionalmente isso vem de determinadas fontes que ou não são tão sustentáveis assim, ou não são nada sustentáveis, né? Vale lembrar, uns anos atrás, quando a gente teve um problema de abastecimento, de racionamento de água, né? O Brasil é completamente ainda muito dependente da fonte hidráulica, então a gente teve que acionar as térmicas, né? As fatídicas térmicas são importantes, ainda no sentido de backup de energia, mas o valor é altíssimo e há um passivo ambiental muito grande. Então, a solar fotovoltaica ela é completamente sustentável e o cliente passa a ter uma pegada ecológica pelo fato de usar o sol como fonte de energia, né? Uma coisa impressionante, né? É um recurso inesgotável, né? Que ele está disponível grande parte do dia e é importante esse aproveitamento, né? Tanto do sol como do vento, né? No dia que nós não tivermos mais sol e vento, provavelmente nenhum de nós estaremos aqui. Aí todo mundo zumbi, né? Então é um recurso que está disponível. Sim. Não, e eu acho que acrescentando isso que vocês trouxeram,
A conta de luz é algo que eu sempre digo que é algo que não é negociável, é uma das eu acho que é a única conta que a gente tem no orçamento que ela não é negociável, porque a gente não tem concorrência de mercado, a gente só tem um fornecedor e a concorrência acabam sendo produtos substitutos, tipo o que vocês oferecem. Então, a única forma de daqui a pouco eu me prevenir de aumentos, que eu não tenho como reclamar de um aumento de conta de luz, que é praticamente um monopólio por regiões. Então, uma das alternativas que a gente tem é justamente procurar produtos substitutos para me oferecer essa energia. E justamente o produto substituto de vocês, além de substituir isso, ele também está trazendo um bem para o meio ambiente como um todo, né? Então, a gente está proporcionando nesse sentido. E outra coisa, vocês devem escutar isso muito, eu também já escutei algumas vezes, que é muito caro. Então, é muito caro, vocês fazem todo esse mapeamento, analisam todo esse histórico de consumo que a pessoa tem, fazem essa vistoria, montam todo um plano e fazem um orçamento de instalação e também de distribuição. Me corrijam se eu estou falando alguma coisa errada, gente, porque não, tá, os bem, especialistas e quem tem experiência nisso são vocês. Então, assim, como é que... E a gente fala muito em finanças que a gente tem duas coisas diferentes, que é o preço, que é o valor monetário que o cliente vai pagar para instalar esse sistema de energia solar, e na outra ponta eu tenho a percepção de valor do cliente. Então, a percepção de valor é basicamente o que ele vê de benefícios menos os custos. Então, a percepção de valor ela é uma coisa muito subjetiva, porque ela é individual. Então, eu tenho um benefício que daqui a pouco, para mim, é muito mais interessante ajudar o meio ambiente do que para outra pessoa, porque envolve valores culturais também. E a gente sempre diz que em finanças ou em qualquer negócio, o segredo é a gente conseguir precificar alguma coisa que vá convergir com a percepção de valor, porque a percepção de valor acaba sendo o preço que o cliente está disposto a pagar por aquilo que ele vai adquirir. Então, se vocês oferecerem um orçamento X para ele não vê nem metade de percepção de valor, provavelmente ele não vai contratar vocês. Então, acredito que um dos grandes desafios de vocês é justamente mostrar para esse provável cliente a proposta de valor. Então, o quanto de valor eles estariam agregando comprando o serviço de vocês. E como isso eu acredito que seja um desafio gigante, até porque se tem pouco conhecimento e tem diversas variáveis, características individuais que vão mudando de um cliente para o outro, né? Não, e é uma questão, assim, como tu bem falaste, é um custo inevitável. A energia elétrica, tu depende dela. Então, com certeza, tu vai precisar pagá-la durante toda a existência, seja da tua residência, do teu comércio, da indústria ou do rural. Então, tu depende dessa energia. Então, no momento que tu precisa dela, o que a gente oferece? Claro que além da preocupação com o meio ambiente, uma energia limpa e renovável, é tu estancar essa tua energia elétrica num período de 3 anos e meio, 4 anos e meio, tu não vai ter mais isso. Então, tu vai investir na geração para não ter mais esse custo daqui a 3 anos e meio, a 4 anos, assim. Então, esse é a grande... digamos que as pessoas têm que se conscientizar. Tu está fazendo um investimento, está estancando um custo inevitável, que é a energia elétrica, depende dela, e transformando ela num investimento. Então, é importante essa consciência e, claro, que a questão da energia, da sustentabilidade, né? Da energia limpa, né? A fonte renovável. Né? E hoje também, assim, completando o que o Nilo está dizendo, todo mundo, assim, enfim, pode estar comprando um sistema solar de 100 mil reais, pode estar comprando 5 pães no Zafari, cálculo, né? Bota no papel, na planilha. Então, isso aí. Não tem. Então, no nosso caso, a pessoa que nos procura, o lead que é gerado a partir das nossas interações, ele mais ou menos assim já estava procurando, já estava pesquisando, está interessado, ele sabe um pouquinho mais.
Hoje, assim, no início, eu te digo, no início a gente pegava, era muito comum ter o desavisado. Sim. Então, pô, tu tinha, assim, muita gente procurando, aí chegava lá, o sistema custa 40 mil. Ah, mas eu achava que era 5. Amigo, é 40 mil. Então, hoje em dia a gente vê, assim, o pessoal, assim, que nos procura já mais ou menos sabe, é 40. Bom, é 40, eu sei que é 40. E esse cara, o que é interessante também, ele já fez alguma conta. Por exemplo, por 12, né? Ele já pensou o seguinte, pô, eu tenho, o sistema solar é 40. Eu sei que a fatura de energia ela não para de aumentar. E não para mesmo, né? Se a gente pegar pela série histórica do IBGE, nos últimos 10 anos ela vem aumentando 8% ao ano. Então, quer dizer, não para. E o que acontece? Se ele fizer um pouco de matemática, pegar aquele 40 mil dele e colocar no sistema solar, ele vai ver que o retorno vai acontecer. E aí, o que é o mais legal de tudo, quando vem a primeira fatura de energia com desconto. Aí o cara diz assim, pô, eu pagava 1.500, estou pagando 100 pila. Aí, quer dizer, aí tem toda aquela questão da expectativa que ele tinha de economia, com o sistema solar, acompanhar no aplicativo a pegada ecológica, quanto CO2 deixou de emitir, quantas árvores deixou de cortar. E, pô, tudo isso é legal e engaja as pessoas, mas quando o cara olha a conta de luz assim, é 100 reais, amigo, pagava 1.500, isso aí faz toda a diferença. Então, no momento em que eu instalo todo esse projeto de vocês para gerar energia solar, a minha conta da CE ela permanece ativa, só que eu vou pagar aquela tarifa mínima, é isso? Exatamente, exatamente. Disponibilidade para estar conectado na rede, né? Essa tarifa ela varia muito, é monofásico, é bifásico, é trifásico, dependendo da conexão, mas em média 80, 90 reais é um valor que as pessoas permanecem pagando. A gente tenta sempre dimensionar o sistema para dar 100% de economia, mas o que depende disso? Depende também da disponibilidade de área, de telhado, de espaço físico que existe no local, seja qual for, inclusive no solo também. Se tu tem aquela área disponível para te dar, a gente instalar a quantidade de módulos, né, solar fotovoltaicos suficientes para te dar 100% de economia. Se caso não for necessário, não for possível, né, a gente tenta instalar o máximo para atender uma certa demanda do cliente. Claro que às vezes chega a 80%, a 70%, dependendo do tamanho do telhado, né? Mas mesmo assim, qualquer percentual, qualquer tipo de instalação que faça, né? Qualquer geração que a gente coloque na residência, na indústria, no comércio, ele já gera economia. Então, esse é importante ter a consciência disso, que qualquer investimento em energia solar fotovoltaica, ela reverte significativamente, né? E vamos supor que eu moro numa casa e eu tenho espaço suficiente para instalar o projeto de captação de energia solar. Eu consigo transmitir isso para outros pontos? Então, eu tenho a minha casa que teria espaço, mas eu também tenho um escritório que fica em outro bairro, ali na Independência. Eu consigo fazer essa transmissão, gerar energia solar num ponto e transmitir para outros? Isso, consegue. Tu não transmite a energia, né? Mas o que acontece? Essa regra do chamado grid tie, ela permite que a gente faça o net metering, que é a troca, não é? O cliente residencial, por exemplo, a Frederic, que está gerando energia na casa dela, ela não pode vender a energia. Mas o que ela faz? Todo o excedente de energia que houver num ponto, a concessionária ela passa a gerir esse excedente. Quando a gente faz a formalização do sistema fotovoltaico na concessionária, vamos supor, a casa da Frederic, nós formalizamos na CE. Ela tem uma casa, o que tem ocorrido muito conosco, tá? Xangri-Lá e Porto Alegre. Ambos são de área da concessão da CE. E isso é muito importante. Se for dentro da mesma área de concessão, sim, tu pode gerar energia lá na tua casa de Xangri-Lá e usar os créditos de energia aqui em Porto Alegre. Então, como é que é a regra, né? Sempre o primeiro consumo de energia que tu tiveres, ele vai ser proveniente do sistema fotovoltaico. Na medida que tu estás gerando mais energia do que estás consumindo, isso está virando créditos para ti. Esses créditos tu tem 5 anos para utilizar. Então, esse é o legal, né? Quer dizer, tu está gerando energia, como tu disseste, daqui a pouco tu está gerando energia na tua casa, no bairro X, dentro de Porto Alegre, e está usando no teu escritório no outro bairro. Ou até compartilhar com alguém da família, né? Então, muitas vezes essa questão. Eu não estou beneficiando só uma pessoa
eu consigo beneficiar daqui a pouco mais pessoas e aquele cálculo que o Nilo comentou antes de ver o consumo e ver o que as pessoas fazem normalmente, eu gasto tanto num ano, eu já consigo multiplicar isso e ajudar na questão de análise do investimento. Exatamente, exatamente. Esse é o legal do solar fotovoltaico nesse ponto da legislação, né? Quer dizer, tu compartilhar com outras unidades consumidoras o fruto daquela geração que tu tem em determinado ponto. Uhum. E por curiosidade, quem são os maiores clientes ou quem procura mais vocês hoje? É pessoa física ou pessoa jurídica? Ambos. Sabe que a energia solar é assim, ó, é o ambiente dentro da infraestrutura. Muito, né? Ele vem crescendo muito e é o ambiente mais democrático possível. Hoje eu estava de tarde em Nova Santa Rita avaliando um aerogerador de 400 watts. Então, num sítio. Então, tem esse tipo de pessoa Legal. Motivada que quer fazer tal. E tem também, agora de tarde, a gente encaminhou um projeto de uma empresa de São Paulo, lá, fabricante de motores, uma fabricante industrial, um projeto gigantesco. Então, tem o legal do solar fotovoltaico é isso. Claro que... depende de todas as demandas, todas as camadas, categorias, né, tipos de clientes. Isso. Não, e o legal é que tem procura de todo mundo, né? Não é algo exclusivo de algum segmento. Tanto é que o nosso estado, o Rio Grande do Sul, é o segundo estado com mais instalações de geração distribuída, de solar fotovoltaico. Nós ficamos atrás só de Minas Gerais. Então tá o primeiro Minas Gerais, segundo Rio Grande do Sul e terceiro São Paulo. Legal. Que legal. Esses dias até a gente teve uma reunião com o cara de São Paulo, né? Ele disse, vem cá, por que vocês investem tanto? Porque a tarifa não é das melhores, a irradiação não é das melhores. Mas vem cá, o que o gaúcho quer com isso? Entendeu? Aí assim, olha, é iniciativa, entende? Quer dizer, se fizer cálculo, vira, sabe? Hoje, dentro do que tu estava comentando, nesse período de Covid... por exemplo, muito cliente residencial nos procurando, muita gente com casa na praia, muita gente, além de mercados também, né? Não sei se pelo fato do pessoal estar mais em casa e o supermercado está vendendo bem também, o pessoal casa, são mercado. dos poucos que estão ganhando mais dinheiro. Pois principalmente o pessoal quem tem casa na praia, geralmente mora em apartamento em Porto Alegre, né? Então, o que ocorre? Aqui o pessoal não tem espaço em Porto Alegre para gerar energia, então instala lá o seu sistema solar na praia e manda os excedentes para Porto Alegre, né? Transformando em crédito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Frederico. Como é que é a tua dinâmica? Assim, tem problema dar oi pro pessoal aqui? Não, podem dar oi, bem à né? vontade. A ideia é ser uma live bem descontraída, viu? Não tem... Eu tô vendo, né? Inclusive, na próxima a gente vai fazer do mesmo lugar que tu, para tomar esse vinhozinho aí, né? Não, é que o vinho na minha live não pode faltar. Eu tenho um parceiro, ó. Eu não vou falar dele, mas eu já virou uma rotina na minha live, um vinhozinho. Aí sim. Tá certo. Não, ia mandar um abraço aqui, tô vendo o Rafael aí, o Rafa Viegas aí, o nosso engenheiro, o nosso gestor de projetos, o Felipe, tá aí também. Eu vi a Pri aí também, a Pri Nadon entrou, o Ronaldo Zimmermann. O Ronaldo tem que abrir a mão, botar um sistema solar lá na ilha, lá, Ronaldo. Tô vendo aqui a Lenara também, a Lala. Bom, o pessoal todo aí agradecer, né? E encaminhem perguntas aí, né, pessoal? Aproveita. Eu ia dizer, encaminhem perguntas, dúvidas. O Pedro Braga também entrou e disse que conhece o Nilo desde 12 anos, 11 anos. Foi isso? Eu já ia falar dele aqui, o grande Pedro. Me mandou uma mensagem no começo ali, eu conheço ele há não sei quanto tempo. Eu falei, Pedrinho, abraço. Tô com saudade de ir lá no Beer Market, hein? Pena que tá fechado aí. Mas eles estão com um delivery bem legal também, viu? Eu pedi um hambúrguer deles e uma cerveja, olha, espetacular, eu recomendo fazer uma propaganda. Beer Market, tem cardápio de hambúrgueres. O meu bar preferido em Porto Alegre, hambúrgueres e o grower que eles mandam também com choppzinho fresquinho, fica gostoso. Aí, a próxima live tem que ser lá então, cada um num canto ali. Estão me dando uma boa ideia, viu? Vou fazer lá. Vou fazer uma direto com o Pedro lá do bar, vai ser boa. Aproveitar para mandar um abraço ali para o Marcos. O Marcos Marcelo é o nosso representante da VEG, com qual nós trabalhamos hoje. As soluções que nós utilizamos, elas são da VEG
E, poxa, tem dado super certo, uma baita de uma fabricante. Isso tem permitido, inclusive, que o payback fique entre 3 e 4 anos, que é fundamental. Ótimo. Começamos a falar um pouquinho do assunto Ó, que eu gosto e que eu acho que é o que a Dani acabou de perguntar aqui, qual o aí, melhor Dani, investimento em relação a placas. ó. Então, O melhor investimento, Dani, aproveito para te mandar um abraço. O melhor investimento é aquele que se paga. Tipo assim, o que a gente. É o quê? A gente calcular, né? Primeiro, aquelas considerações que o Nilo fez inicialmente ali. Se aonde a gente pensa, onde tu pensa, por exemplo, em gerar energia, se tem as condições necessárias. O que seriam condições necessárias? Primeiro, área suficiente, não haver obstáculos, um telhado, uma cobertura com a face ou a laje minimamente voltadas para o norte, isso a gente precisa, né? Ou pelo menos que a gente tem um leste-oeste ali possível de ser feita a instalação. E também uma coisa que é importante nesse aspecto é o valor da tarifa que tu paga na conta de luz. Porque às vezes uma tarifa muito baixa ou uma conta muito baixa, sendo bem sincero, aí é um investimento que vai muito mais de consciência, de pegada ecológica do que de economia mesmo, né? Porque, como nós comentávamos antes, a taxa de disponibilidade ela é aquela assinatura que tu sempre vai ter com a concessionária. Então, de qualquer maneira, tu vai ter que pagar aquele 100 kWh mês, por exemplo, né, aqui em Porto Alegre. 100 kWh mês vezes o 0,764, que é a tarifa de energia, tu tem na largada ali R$ 76 de que é o assinatura. mínimo. Exatamente. Então a gente tem que analisar. Por que isso? Porque mesmo Porto Alegre tem conta de R$ 100, entende? Então a gente tem que analisar bem. Hoje, por exemplo, o que a gente considera como o melhor investimento é esse. É quando tu tem essa digamos, junção de condições e o investimento vai se pagar ali em até 4 anos, né? Hoje está super dado no mercado, não é só a nossa empresa, várias empresas, nós temos um mercado super consolidado, né? Então, não sou de Porto Alegre, ou eu quero fazer em outro estado. Bom, é só procurar pela AB Solar, nós somos membros da AB Solar, ali tem as empresas, digamos, as empresas sérias hoje do Brasil estão ali. Então, assim, o melhor investimento para mim é o que se paga, né? Pensando assim. Então, com certeza. Tem várias linhas de financiamento também. Hoje os bancos estão oferecendo bastante linhas de crédito para solar fotovoltaica. Isso é legal também, Nilo. É legal falar Banco isso. Santander, o Banco Sicredi. Porque eu acho que isso é mais um atrativo para empresas buscarem esse tipo de serviço, ainda mais com provavelmente é uma linha de crédito com juro baixo, porque não tem um risco tão alto no investimento, então o juro provavelmente ele tende a ser mais baixo. O Léo mandou uma pergunta. Mário, Nilo e Fred, boa noite. Quantos CNPJs e CPFs o cliente pode agregar em um mesmo projeto e quantos endereços diferentes? Tem algum limite? Então, isso tem a ver com aqueles créditos que a gente estava falando, né? De gerar no lugar e ter crédito. Tem algum limite de distribuição? Pode distribuir para minha família inteira? Ou é só para 1 ou 2? Um abraço para o Léo. Ótima pergunta, Léo. A gente tem assim, isso. A gente tem algumas limitações pela resolução, né? Então, o que a resolução vai dizer? A gente pode compartilhar créditos de maneira remota, não é? E aí tem algumas regrinhas ali. Uma das quais é o fundamental, se eu vou compartilhar com diferentes CPFs ou se eu vou compartilhar com diferentes CNPJs, é que haja algum tipo de contrato de solidariedade entre esses diferentes CNPJs e CPFs. Esse contrato de solidariedade, no final das contas, ele vai ser ou um consórcio sendo formado ou um condomínio, não é? Alguma estrutura jurídica a gente tem que elaborar para poder vincular, mas a resolução ela não fala de um limite de agentes incluídos, por exemplo, nesse condomínio. Ela fala, sim, de limite de potência, não é? Então, a gente tem um limite de potência de geração e, claro, tem que ser analisado caso a caso. Assim, não dá para a gente juntar ou dizer assim, né, que pode ser qualquer um. Não, tem que analisar caso a caso. Por exemplo, o consumo que, por exemplo, um desses agentes que vão entrar, ou desses condôminos tem hoje, a estrutura, enfim, tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração. Mas a resolução, a norma em si e as concessionárias
a partir das suas adaptações, das suas próprias resoluções em relação a esta principal. Elas vão disciplinar o tipo de vinculação entre essas pessoas, não é? E também, assim, o limite que ela estabelece, basicamente, é o limite vai ser, né, o limite da geração, de maneira geral, né, pessoal? Tem que analisar sempre caso a caso. Claro. O Lucas perguntou aqui, ó, se a disposição das placas, elas são sempre de forma horizontal plana ou é possível fazer num formato mais vertical, caso haja limitação de espaço físico? Grande Lucas, obrigado pela pergunta. O que acontece, tá? Assim, o padrão, digamos, o tipo ideal de instalação, ele respeita a angulação de 30 graus. Isso em vários manuais de engenharia, tá? Agora, sabe como é que é? Cada caso é um caso. Depende da situação do telhado também, né? A gente às vezes precisa adaptar, depende da realidade do projeto que a gente vai dimensionar, né? Agora, alguma angulação, né, Nilo, tem que ter. Não, alguma angulação, sim. Horizontalmente, ou utilizar os módulos de maneira plana, isso acaba atrapalhando a geração, atrapalha o desempenho do módulo. Né? Claro, porque às vezes o telhado já tem a angulação necessária. Também tem que levar em consideração isso. Por isso que é importante avaliar cada caso, né? O telhado já tem aquela angulação necessária, já tem o posicionamento correto, foi projetado por um arquiteto já pensando nisso, né? Às vezes a gente vê cada casa aí virada para o sul, e aí a gente tem que acabar adaptando aquilo que... Não, e tem a casa bonitinha, mas ordinária. Né? Essa aí, porque, pô, aí tu vai olhar... Isso até é uma dica que a gente dá para os arquitetos, ó, pense já no projeto, pensando na posição. Posicionado. Tem casas excelentes, casas grandes, mas aí chega na cobertura, é um monte de água para o norte, água para o sul, água para o leste. Principalmente as construções mais antigas. Essa que é a questão. Mas, assim, em termos manuais, né, o tipo ideal tem uma angulação que tem que ser respeitada. Olha, e agora é contigo a Dani aí, ó, Fred. A Dani. Na verdade, a Dani perguntou por que as placas elas se tornam um melhor investimento hoje do que a poupança. Dani, antes de te responder isso, acho que a gente tem que dar uns passinhos para trás para explicar. Então, o objetivo da live é falar de sustentabilidade, apresentar o trabalho, o projeto de vocês, que é genial, mas também é buscar sempre esse gancho com finanças, com investimentos. Então, vamos começar a falar agora sobre como identificar a viabilidade de uma implementação, de uma compra de placas solares. Então, vocês já comentaram antes que o princípio para fazer essa análise é justamente olhar o consumo histórico do indivíduo, da pessoa, dos locais que vão atender e fazer um cálculo básico de quanto ele estaria economizando todo mês a partir da implementação da energia solar. Então, isso é muito similar a um ponto que eu bato muito na tecla sempre, que é a importância do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é importante para o micro e pequeno empreendedor, é importante para as finanças pessoais, é importante para avaliar qualquer investimento. Então, o fluxo de caixa, que é um controle de entradas e saídas de dinheiro, ele basicamente tem que nortear qualquer ação financeira. Então, quando a gente faz uma análise de viabilidade ou quando a gente quer ver se uma instalação de uma energia solar ele é um investimento ou não, o que a gente precisa saber? Então, os meninos conversaram muito sobre benefícios sociais, como eles fazem o cálculo, que tem que ter espaço, como se faz essa distribuição. Mas no momento em que eu for colocar isso no papel para mostrar para o meu cliente, eu preciso mostrar para ele o quê? O valor inicial, que é o orçamento de vocês, e como se fosse num fluxo, eu vou projetar o que ele estaria gastando de luz, na verdade, é um ganho indireto, porque eu estou deixando de gastar, então, na verdade, é um ganho que eu tenho. E a partir disso, eu faço um fluxo de caixa. Certo, meninos? Sim. Gente, estou falando tudo isso, parece que eu já conheço eles há séculos. Na verdade,
eu cheguei na ideia de fazer a live com eles justamente porque uma amiga minha fez um projeto com eles e ela me passou o projeto para eu olhar com essa ótica mais financeira, e daí que foi que a gente começou a ter ideia em fazer a live. Então, o Nilo e o Mário, eles apresentam isso para o cliente, todo esse fluxo de caixa, e eu queria que vocês falassem um pouquinho mais quais são os cálculos, os indicadores que vocês apresentam junto com esse fluxo de caixa para que o cliente enxergue isso como um investimento. Não, tem várias questões. Primeiro é a inflação, né? A inflação, os aumentos permitidos pela ANEEL para as distribuidoras de energia, que a gente pegar um histórico dos últimos anos, eles foram exorbitantes, né? Por N motivos, não cabe aqui ressaltar questões políticas e econômicas do país, né? Mas eles foram enormes. Então, isso tem que levar em consideração, não é simplesmente um cálculo. Às vezes o pessoal acaba fazendo um cálculo simples, né? Pegando os últimos 12 meses e multiplicando e achando que aquilo ali vai ser uma tarifa fixa. Se fosse, seria excelente. Mas como a gente sabe que não existe isso... Tem a variação. Tem as correções, as variações, então isso aí tem que levar em consideração. E outro fato também, o financiamento. Se tu vai fazer esse investimento buscando um financiamento de banco, ou vai fazer com uma substituição do investimento que tu possui, de uma reserva, e vai fazer essa troca, ou vai fazer essa aplicação já com o dinheiro que tu tens. Então, tem que sempre avaliar essas condições aí para a gente fazer o cálculo do payback, né, do tempo de retorno desse investimento. Mas a média em todo tem dado em cima de 4 anos, né? 3 anos e meio, 4 anos, depende do caso. Também depende muito da tarifa de energia, né? Porque a gente tem variações de tarifa conforme a região. A gente já instalou sistemas em São Paulo também, tem outra tarifa, às vezes até mais elevada que a nossa. O Rio de Janeiro tem uma tarifa mais elevada, então acaba tornando o payback mais rápido, né? E é importante, gente, quando a gente olha uma viabilidade de qualquer investimento, o recomendável é que a gente olhe no mínimo num período de 5 anos, ainda mais sendo um investimento como esse que o Nilo e o Mário estão trazendo, que é um investimento que vai ter um valor maior no início. Eu não espero ter um retorno no curto prazo, e sim no médio ou longo prazo. E o payback, que é o que o Nilo trouxe, é em quanto tempo vocês, olhando o valor que vocês estão economizando na conta de luz, em quanto tempo eu empato esse valor que eu estou economizando com o meu investimento. Então, seria em 4 anos eu conseguir pagar o valor que eu gastei para investir. Depois, o que eu ganho a partir do 4º ano, ele passa a ser o lucro. Porque daí eu já paguei aquele investimento e tudo que eu passo a receber a partir do 4º ano, ele é só benefício, porque eu não estou tendo mais gasto nenhum, a não ser aquela minha tarifa mínima. E o que é super importante, que foi, como eu comentei antes, eu olhei o projeto da minha amiga, então os meninos apresentam todo esse fluxo, apresentam indicadores importantes, como payback, mostram essa questão da inflação sobre a tarifa, que também é muito legal trazer, porque a luz é uma das coisas que sobe, ela jamais vai... pelo menos eu não me lembro ela diminuir de forma representativa, pelo menos, né? Geralmente, quando a única ocorreu, acho que ela diminuiu depois, mas depois aumentou 4 vezes. É isso aí, então, que tiraram um imposto, mas não durou muito tempo e depois voltou muito maior. Então, eles trazem todo esse fluxo, todo esse contexto, toda essa análise e os indicadores. E o que foi legal, que daí tem a ver com a pergunta da Dani. Então, quando a gente fala em investimento, a gente pensa em mercado financeiro. Então, tem poupança, tem títulos públicos, tem ações, tem compra de imóveis. Então, querendo ou não, eu comparo alternativas, ou deveria comparar alternativas de investimento entre as opções que eu tenho. E o que é interessante que eu trouxe para a Mari? Que olhando todo o retorno ou o não gasto que ela teria todo mês e dividindo isso de uma forma
bem clara, ano a ano, obviamente, porque no ano seguinte já tem inflação, conforme vocês falaram. Então, a gente chegou à conclusão que o retorno médio anual da energia solar, ele é um retorno similar a uma renda variável. Renda variável é uma ações. Porque hoje, com a Selic baixa, os investimentos seguros, eles não estão rendendo muita coisa. Então, eles não estão atrativos. Onde o investidor consegue ganhar dinheiro em investimentos com um maior risco, que seria, por exemplo, o mercado de ações. E eu fazendo esse cálculo, a gente chegou à conclusão que o retorno que ela teria seria muito similar a investir no mercado de ações, com a diferença que eu não tenho o risco que o mercado de ações tem, que é justamente a oscilação daquela ação. Mas como sou da área de finanças, falo muito de investimento, quando a gente fala em um alto retorno, a gente sabe que existem riscos. Eu não posso dizer que não existe risco nenhum. Então, eu queria que vocês me trouxessem um pouquinho qual seria um possível risco que o cliente de vocês poderia ter. Olha, sendo bem sincero, adorei a cara dos dois. É que é um negócio muito estável. Assim, o que acontece? O sistema solar ele tem garantia de produção de energia de 25 anos. Né? Depois tem as garantias dos equipamentos que são garantias estendidas. Hoje, a maneira como a gente trabalha, sempre a gente dá o suporte para o cliente. Né? Se houver qualquer necessidade de garantia, a gente vai estar ali. Então, da parte do equipamento, os equipamentos são muito bons. Os equipamentos da WEG, por exemplo, que a gente utiliza, são um top de linha. Assim. Então, o que acontece? Da parte do produto, vamos supor assim, vamos dizer, tu tens uma segurança, tu tens uma certa estabilidade. Né? Quer dizer, ele vai gerar energia naquele período. Vamos pensar assim, um risco que a gente pudesse ter de legislação. Que alguém pode perguntar, no final do ano passado, a ANEEL cogitava taxar a energia fotovoltaica. Aí aconteceu o movimento Brasil Solar Livre, até a gente faz parte do movimento. Não tem taxação. Esse seria um risco. A gente acaba vendo assim, no nosso setor, digamos, o que poderia aparecer como risco digamos, o governo se meter no negócio, entende? No final das contas, isso. E por um lado foi bem positivo que o governo se posicionou que está a favor, né, do setor da energia solar. É um risco mais legislativo e político do que qualquer outra coisa. Muito de regulação, porque assim, nos últimos 10 anos a tarifa aumenta, se pegar para trás de 10 continua aumentando. O sistema fotovoltaico ele permanece funcionando. Hoje a gente não tem assim grandes novidades, sabe? Mudou o tipo do módulo, o módulo agora é redondo. Não, a unidade construtiva é basicamente a mesma, seguindo 2 metros quadrados há bastante tempo. O que a gente tem é o desenvolvimento de, vamos supor, de tecnologias que têm proporcionado o módulo aumentar a eficiência dele ou aumentar a potência, mas também não é nada assim que, comprei o sistema esse ano e no ano que vem vieram uma coisa muito diferente. Não, ele vai gerar energia há 25 anos e hoje a gente, fazendo essas comparações de investimento, inicialmente se comparava muito o solar fotovoltaico com a poupança, que é um investimento mais tradicional do brasileiro. Só que assim, como a gente fala aqui no Sul, está dando de relho na poupança faz horas, com as baixas, a taxa de juros e tudo mais. É isso aí. Aí, se a gente começa a comparar com outros tipos de investimento, ele é seguro, porque, enfim, né, é teu, tá ali. Caso tu vá mudar de imóvel ou se desfazer do imóvel, tu pode retirar o equipamento, né? A gente pode fazer esse serviço de retirar o equipamento, instalar em um outro. Então, ele é de propriedade de quem comprou, né? E não tem esse problema de... E se tu parar para pensar que o sistema ele se paga entre 3 e 4 anos e tu tens um sistema que vai gerar energia durante 25 anos, quer dizer, ele vai se pagar ao longo da vida dele 5 vezes, pelo menos, né? Então, então é uma coisa assim, é estável, é seguro. Claro, vamos dizer, mas vocês são a gente pode ser suspeito, mas a gente acredita demais
E assim, graças a Deus, não tem nenhum cliente Mas eu vou dizer que isso é o segredo da vida, é a gente acreditar no que a gente faz e amar o que a gente faz. Se não houver isso, a pessoa não vai ter sucesso de nenhuma forma, viu? Não, e tem que ser otimista, né? Nós temos que pensar para frente, ser otimista. Então, o que ocorre ali? A Rita, eu vi que ela perguntou ali a questão dos equipamentos obsoletos. Não, esses equipamentos, como o Mário falou, eles têm uma garantia de 25 anos. Claro que a tecnologia está sempre aumentando, mas aquilo que foi calculado ali, aquela geração que ele está produzindo, ele permanece durante todo aquele período, né? Das placas. As placas têm... Então não tem custo e não tem nenhum custo de manutenção que vai me gerar uma saída de caixa? Não, significativo não. A manutenção do sistema solar fotovoltaico basicamente vai ser a limpeza dos módulos, né, de tempos em tempos, e depois um check-up assim, dos componentes elétricos. Né? Então, isso hoje a gente faz, várias empresas do mercado fazem, então assim, não impacta digamos, no teu cálculo de retorno de investimento, lá no teu ROI, não vai impactar isso aí de maneira alguma. Tá? Isso aí não tem problema. Claro que desde que seja feita uma manutenção correta, uma limpeza de placas correta, porque a gente vê, às vezes recebe fotos aí nos grupos, algumas coisas absurdas, assim, né? Então, isso uma história que eu ia contar agora, tem tudo a ver com isso. Às vezes a gente recebe fotos assim que não acredita, né? Então, eu digo assim, querem contratar uma empresa, contratem uma empresa correta, que tenha... Seja pertencente a uma associação. Eu ia trazer um case agora que vocês vão dar risada, eu acho, inclusive. Eu tenho uma amigona minha que os pais dela moram no interior e diz que o pai dela instalou o sistema há uns 2 anos, mais ou menos. E esses dias deu granizo e diz que quebrou todas as placas e ele teve que gastar todo 40 mil de novo para consertar as placas que quebraram. Então, eu estava conversando com ela sobre o assunto da live e ela ainda me disse, comenta isso, que muitas vezes as pessoas não... Mas eu acho que tem muito a ver com o modo de colocação, com a empresa. Eu não sei se isso entra, dependendo da garantia. Não, tem garantia para isso, mas isso, desculpa, Nilo, mas isso depende muito assim... o mercado, ele tem a parte da catástrofe e tal, né? Que nem a minha família é de Bagé, e tempo atrás dizia assim, imagina, chuva forte, nunca, não tem ciclone, não tem furacão. Pô, os temporais que a gente tem tido aqui é temporal de torcer silo, quer dizer, se aquilo não é ciclone, eu não sei o que é, né? O último que passou em Porto Alegre foi no ano passado, acho que devastou. Agora, tem essa questão, digamos, do caso fortuito, da força maior. Mas tem uma outra questão também, às vezes, é o seguinte, vamos pensar, como tudo no mercado, tá? Qualquer coisa que tu for comprar, tu vai ter o básico, o de entrada, vai ter o intermediário e vai ter o prêmio, né? Assim, a gente tem no Brasil hoje uma enxurrada de equipamentos e uma enxurrada, muitas empresas trabalhando com isso. Então, assim... acontece de ter muita gente boa e de ter muita gente não tão boa assim. Não é analisando produto e serviço, tá? É comum, acontece, infelizmente. Então, assim como tu tens um produto de muita qualidade, que respeita todas as regras, que passou pelo Inmetro, entende? Que tu vai ter produtos que não vão respeitar isso. Então, isso também acontece. É comum da gente ser procurado, assim como outras empresas também, para fazer manutenção de sistemas instalados há um tempo atrás, né? Porque a conexão elétrica não foi adequada, ou porque daqui a pouco, para economizar na obra, ou para economizar, utilizou um módulo assim, que é aquele módulo que vem muito baratinho. Então, assim, a gente não tem mágica, tá? Nesse setor, assim, não tem mágica. É difícil ver casos, assim, a gente não tem muitos casos de quebra de painéis por granizo, né? É muito difícil acontecer. Porque eles resistem, eles são bem resistentes. Não, tem vários testes, né? Agora depende, por exemplo, do vidro que foi utilizado na unidade construtiva, do tipo de módulo. Não, também... é por isso que eu trouxe essa questão, porque mais gente já deve ter ouvido falar em casos assim. E daqui a pouco a gente está fazendo a live só falando coisa boa, coisa boa, coisa boa. Não, vamos... Claro, é importante, viu? E é muito similar assim. Seguro de carro, as pessoas não têm ideia, mas se tem
uma greve na rua e os grevistas sobem no teu carro e quebram tudo, o seguro não cobre. Então, tem eventos catastróficos que o seguro não cobre, mas a maioria das pessoas não lê a cláusula do seguro. Então, diz que o seguro não... Mas assim... é importante ter o seguro do sistema solar fotovoltaico. Sempre oferece, né? Normalmente, essa questão do seguro é importante, porque assim, digamos, o padrão, o normal, por exemplo, tu tem que se precaver em relação a caso fortuito, força maior, com seguro, porque a casa tem um incêndio na casa e acaba pegando nos módulos. E hoje tem várias possibilidades, assim, várias alternativas de seguro. Então, assim, também caso a caso, né? Mas a gente costuma oferecer também com seguro, né? Ainda mais projetos do campo, assim, mais esporte. Então, mas aí vai de caso a caso, né? Claro que não tem mágica, tá? Não tem mágica esse negócio. Nada existe mágica. Mas o seguro é importante. Tem que desconfiar. Dinheiro fácil, a gente sempre tem que desconfiar, não adianta. A gente sempre vai ter um retorno. Qual é a ideia da live? É justamente falar que o retorno do investimento que vocês proporcionam, ele é muito alto e comparado com outros investimentos com o mesmo retorno, ele é o que oferece menor risco. Então, a gente em nenhum momento está dizendo que risco zero. Não, pode ter imprevistos. O livro do Taleb, que eu amo, do Cisne Negro. Então, são as incertezas, os imprevistos que acontecem que podem mudar a vida. Mas a gente trabalha comparando alternativas. O Rogério mandou uma pergunta antes, questionando se a crise e a pandemia influenciaram e impactaram no negócio de vocês. Aumentou, diminuiu demanda. É interessante ver em diferentes setores, né? Claro. Olha, Rogério, impactou bastante no meu peso, tá? Vou te dizer. Olha, não tá fácil, tá? Mas falando do negócio, assim, agora, fora a brincadeira. Teve aqui, o período inicial ali, que foi de muita incerteza, vamos dizer, em março. Aí ele foi assim, parou tudo. Muito medo, né? Desinformação também. Isso, então ficou todo mundo muito preocupado. Aliás, aproveitando a pergunta do Rogério, eu e o Nilo aqui, a gente está com todos os cuidados possíveis no escritório, tá? Tem álcool gel, tem máscara, tem tudo. Como nós estamos convivendo, nós nos demos o luxo de aproximar menos dos 2 metros. Praticamente família, né? Minha família mora longe, eu moro sozinha com meu gato, então eu tenho 2, 3 amigas que são minha família também, né? Pandemia. É isso aí, mas então voltando, o início da pandemia foi uma situação muito complexa, assim, porque os negócios pararam, como o Nilo comentou, muita incerteza para tudo que é lado, e aí ficou aquele gap, aquele limbo, na verdade, assim, para onde é que vai esse negócio? Vai fechar, não vai fechar? A gente pode trabalhar, não pode? A gente está na categoria de obra civil, não está? Tiveram estados que nominalmente disseram, empresas de energia solar não podem trabalhar. Então, o que acontece? No início foi diferente, foi complexo. Mas depois ali, acredito que abril, maio. Maio começou. Acho que maio, aí que as cada município tem seus decretos, né? Suas decisões individuais. E aí, e é uma viagem, porque, por exemplo, tu pega uma mesma cidade, como Xangri-Lá, onde a gente está, assim, bombando, tá com muitas instalações lá. Xangri-Lá, que é uma cidade, tu tens, assim, N condomínios e cada condomínio tem uma regra. Então, você tem um condomínio que não podia ter nenhum tipo de obra, nenhum tipo de movimentação de equipe. O outro já permitia. No outro, no período de férias, não permitia. Eu fiquei pensando, que férias. Isso até em condomínio simples, tu já percebe isso. Imagina esses de praia, né? Então, assim, no início, Rogério, foi complexo e agora, graças a Deus, de maio para cá, acelerou bastante. Existem algumas explicações, alguns estudos, ainda não muito aprofundados, mas o tipo de cliente, vinculando com aquela outra pergunta também, o perfil ficou muito residencial e de mercados, padarias e tal. E esses caras estão vindo, sim, os clientes estão vindo com tudo. Também notícias de aumentos de energia, quer dizer, as pessoas estão mais em casa, estão gastando mais energia, não é? Além de estar olhando mais para o seu ambiente, conforme aquela percepção de valor já aumenta, né? Porque a conta de luz está aumentando. Está aumentando, exato. Começa a dar mais atenção para a residência, né? Ver onde é que pode melhorar, de certa forma, reformas e tudo. Né? Então agora está um momento assim, super interessante, porque, claro, continuam as incertezas em relação
ao Covid, hoje com muito mais informação, né? A gente pode escolher, evidente, as informações que quiser, mas hoje tem muita informação sobre, então a gente continua trabalhando, claro, existem algumas limitações, muitas reuniões virtuais, né? Muita reunião virtual, mas as visitas continuam. Tipo, esse nosso negócio, ele precisa que a gente vá até a casa do cliente. Para fazer olhar, a né? vistoria, claro. Exato. Agora a gente vai igual aqueles filmes do Armagedon, né? Máscara, álcool, chapéu e vai passando água sanitária no pé e deixa sapato na... É uma loucura, mas respeitando todos os... Mas é o jeito, né? A gente vai se adaptando. Aproveitar só que agora eu vi aqui que entrou o Leandro, vi que tinha entrado a Graça também. O Leandro, ele está na linha de frente do Covid aí, além de mandar um abraço, agradecer ele por estar aí. Imagino que seja um momento dele de dar uma descansada, coitado, e está trabalhando muito lá no Clínicas, e mandar um abraço, né? Agradecer o pessoal do Clínicas, todo o empenho. Pessoal da saúde, ó, amém. O Leandro, amigão aí, e um baita assador, aproveitar para cobrar aquela picanha. Só que a gente está falando, né, de investimento. Gente, ó, eu vou começar a finalizar, senão daqui a pouco o Instagram cai, que é 1 hora. Aqui eu acho o outro Nilo, que deve ser parente do Nilo que eu estou falando. Mandar um abraço para ele também, o é o nosso Papai Nilo. fundador. Ele, o Papai Nilo é o nosso Papai fundador. Nilo mandou uma mensagem super legal que tem a ver com o que a gente falou. Com a emergência dessa questão de energia solar, cuidem para não contratar qualquer empresa de fundo de quintal. Então, procurem verificar recomendações, mas isso é como em qualquer negócio que envolve dinheiro, deve ser feito. Que é o que eu entro sempre na questão da economia burra. Estou economizando hoje, meu prejuízo fica muito maior. Eu falo isso para todo gasto. Ele comentou agora uma questão, o lado positivo é que as concessionárias estão vendo a redução de investimentos. Ele está querendo dizer com isso o que ocorre no momento que a gente começa, cada um de nós está gerando energia, em algum ponto, começa a dar uma certa estabilidade na rede, né? Porque todos passam a ser simples consumidores para geradores de energia. Então, cada um está contribuindo um pouquinho com a geração de energia para o próximo, né? Então, isso acaba estabilizando as redes de todos os locais onde tem geração. Então, isso ajuda muito que a concessionária acaba tendo que reduzir os seus investimentos. É o lado positivo, né, da geração. Gente, finalizando, então, antes que a gente caia e fique sem finalizar, quero agradecer meu amigo Diego, meu parceiro do Vinhos do Mundo, lá da filial da Cristóvão. Procurem ele, já falei dele outra vez aqui no Insta. Quero agradecer muito a participação do Mário e do Nilo. Tenho certeza que a gente teria mais 1 hora para ficar aqui conversando e batendo um papo sobre isso. Mas eu acho que foi super legal a gente abordar um tema que pouco é se falado no mercado financeiro. Então, é um tema completamente relevante, mas não é visto ainda como um investimento pelo mercado tradicional. Então, queria agradecer muito vocês. Vocês têm 1 minuto e 50 para falar. Bom, te agradecer. É uma discussão super, super interessante de se fazer, não é? E, enfim, agradecer todo mundo que participou aí também. Não sei se o Nilo... Não, eu quero agradecer, muito obrigado a participação de todos. Acho que muitas perguntas eram interessantes. Nos colocamos à disposição aí para qualquer dúvida e atender vocês. Todos os nossos canais aí do Instagram. Eu vou salvar a live no meu Instagram e vou marcar vocês. Então, quem quiser entrar em contato, já tem o contato direto também. Um abraço para Débora. Só uma dúvida, qual é o vinho? Qual é o vinho que tu tá tomando? Qual é o quê? Qual é o vinho? O vinho? Uma propaganda do vinho aí. Ótimo. Olha só. Recomendação do Diego também. Olha aí. Grande Felipe. Viu, Diego? Propaganda ao vivo, vou cobrar. Pô, certo. Vamos ter que fazer a próxima live lá, então, né? Agora. Eu acho. A próxima já tem 2. A do Beer Market com o Pedro e agora a do vinho. Isso mesmo. Né? Dá para juntar vários assuntos. Então tá, meninos. Muito obrigada. Boa noite e ficamos em contato, tá? Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau. Valeu. Valeu.